A vida eterna começa aqui e hoje. Bom, vamos para a passagem de 1 Pedro 3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para que vocês, por meio da fé, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Bom, a vinda de Jesus, o Evangelho, ele é sobre uma vida eterna. Ele é sobre a vida após a morte. Porque querendo ou não, a gente vem para essa terra, a gente nasce, tem a nossa vida, e a gente começa a entender muito o porquê que a gente está aqui. E faz parte, a gente não entende no começo, a gente não tem uma explicação desde cedo de nossos pais ou de alguém que nos explica que existe uma vida eterna. Existe algo a mais do que só essa vida aqui terrena, do que só esse no máximo 100 ou 120 anos acho que a gente pode viver, né? Então, muitas vezes a gente não sabe se existe uma vida após a morte, como é que funciona isso, a gente só vai ter esse tempo aqui. E Jesus veio realmente para confirmar essa vida após a morte. Tanto que o texto aqui fala que pela sua ressurreição, Ele nos trouxe uma esperança viva, uma viva esperança. Porque Ele morreu e para nós que somos daqui, até o momento a gente entendia que viveu essa vida que morreu e já era, acabou. Mas Jesus veio e trouxe palavras de vida eterna, não só palavras, mas sim a comprovação, pois Ele venceu a morte. Ele demonstrou que existe uma vida após a morte, Ele venceu a morte. O que é que mais nos abala aqui nessa terra? Se for perguntar para as pessoas, o que é que mais aflige elas? A maioria vai dizer que é a morte, é o medo da morte. O que é que mais te dá medo? É a morte. E o medo da morte, muitas vezes, ela está nos travando. Ela nos trava de fazer as coisas. Se a gente ficar pensando muito nisso, na morte, a gente trava, a gente vai ficar trancado em casa sem fazer nada. Então era algo que para mim eu tinha muito medo, eu tinha medo da morte. No começo eu não entendia sobre vida eterna, sobre salvação. Eu sabia que existia, que falavam sobre, mas eu não conhecia e não tinha essa certeza, não tinha esse entendimento que realmente existe uma vida após a morte. Que existe a salvação, que existe a vida eterna, que é o que o Evangelho fala, é sobre o que o Evangelho fala. E no texto fala também, vamos puxar aqui de novo. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Então Deus ele tem ricas bênçãos para nós. A própria salvação, a salvação dessa vida, né? O pós aqui, o entender que não é apenas esse tempo, se a gente parar para pensar, já é uma rica bênção, porque não vai acabar. Não é esse tempo que a gente tem de vida e acaba, não é o que a gente está vivendo aqui e acaba. E essa salvação, essa vida eterna, ela é garantida para nós através, o principal é a fé. A gente precisa crer que existe essa vida após a morte. A vida eterna é o que dá o sentido para essa vida aqui. Muitas vezes a gente perde o sentido da vida, acha que vai ser aqui, vai ser esse tempo, eu pensava muito isso. Vai ser esse tempo aqui e acabou. Às vezes me tirava a vontade de viver esse tempo, sabe? Porque depois, acabou. Mas a vida eterna, essa promessa de salvação, essa rica bênção que Deus tem para nós, isso que Jesus veio trazer para nós, é a esperança que nos mantém vivos, nos mantém alegres, sabendo que existe algo após aqui, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus nos escolheu. Um pouco antes, nesse mesmo versículo, fala: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Então, durante esse tempo aqui, a gente tem um propósito até chegar à vida eterna. Onde eu quero chegar com isso? Que a gente tem um papel aqui, nessa terra. A gente não está aqui por acaso. Deus nos escolheu com um propósito para esse lugar. Então, e é por mediante da fé isso que a gente alcança.
E o nosso papel aqui, o que a gente vai fazer aqui, vai interferir se a gente vai alcançar a vida eterna, as experiências que a gente vai ter, se a gente vai alcançar as grandes bênçãos, porque muitos cristãos, eu também pensava assim, que a gente só vai desfrutar, a gente só vai viver o melhor de Deus na salvação, na pós-terra, na glória. Sim, lá vai ser perfeito, mas a gente pode já começar a desfrutar da salvação aqui. A gente já pode ter esse desfrute aqui. Na verdade, a salvação, a vida eterna começa hoje. A sua vida eterna, a minha vida eterna já começou, a gente já está vivendo ela. O que vai acontecer vai ser que a gente vai mudar de lugar, a gente vai sair do corpo. Mas ela já começou, a partir do tempo que a gente está tendo essa consciência, a nossa vida eterna já começou. A gente já tem um propósito para estar vivendo, a nossa vida eterna já começou. Deus já tem um propósito para cada um de nós, para a gente já estar vivendo. Já faz do processo da vida eterna. Já faz parte das ricas bênçãos que Deus guarda para nós. O acesso a essas ricas bênçãos, elas já estão disponíveis. Tem coisas que vão ser só no céu, só na vida eterna, na pós-morte, né, na salvação. Mas tem coisas que já começam aqui. Tem alegrias que já começam aqui, o propósito já começa aqui. E muitas coisas aqui que a gente vive, elas têm um peso eterno. Elas têm um peso de salvação, elas têm uma importância de salvação. Elas têm valor na terra, no céu. Elas têm valor para Deus. Atos que a gente toma aqui. Palavras que a gente libera aqui. Imagina o poder de uma palavra que você libera, que gera consciência em uma pessoa, que ela pode ser salva por meio da fé em Jesus e começar a viver essa vida eterna aqui e agora, mas que após morte ela vai ter acesso ao céu. Uma pessoa que estava destinada à morte. Algo que você fez, uma palavra que você liberou, fez que ela tenha essa consciência de acesso à vida eterna, de acesso à salvação, de acesso ao Pai. Isso tem muito peso no céu. Você fez uma grande diferença no céu. Eu creio que seja assim. São coisas que têm valores eternos. São coisas que não podem ser destruídas. São coisas que alcançam também o pós. Porque essa pessoa sendo salva, ela também vai alcançar o pós. Ela não vai ser destruída. O Espírito vai alcançar o pós. E essa convicção, essa confirmação da vida eterna, é bonito falar que existe. Bonito falar que existe e tal. Me falavam também que existia. Mas o que foi que me trouxe essa confirmação que realmente existe? O que foi que me trouxe a confirmação que existe Deus, que existe Jesus? A maioria das pessoas sabe que existe a Bíblia, que existe uma Bíblia, que aqui dentro tem a história de Jesus. Tem a história do Evangelho, tem a história de profetas. Mas e aí, o que nos dá essa convicção, essa confirmação que realmente existe? Como que eu tenho essa realmente certeza de que essa vida eterna existe? Por meio do Espírito Santo que habita em mim. Por meio do Espírito Santo que habita em ti, que habita em nós. Ele nos traz essa convicção. Conforme nós vamos tendo experiências com Deus, conforme nós vamos tendo experiência com o Espírito Santo, conforme nós vamos dando liberdade e acesso para Ele fazer em nós, para Ele fazer morada em nós, para nós termos sensibilidade à Sua voz, nós começamos a ter experiências com Ele, nós começamos a ter convicções internas de coisas que começam a acontecer, nós começamos a sentir a Sua presença, nós começamos a sentir algo diferente, algo que nos envolve. Essa é a presença do Espírito Santo, Ele nos consola, nos enche de um amor, de repente somos tomados por um amor. Eu me lembro que foi a primeira coisa assim que me deixou deslumbrante, foi que eu fui tomado por um amor que não era normal, que eu nunca tinha sentido. Um amor extraordinário, um amor que me fazia me amar pessoas e querer transbordar esse amor, fazer com que pessoas também sintam esse amor, sabe? Essa é a presença do Espírito Santo. Esse é o nosso espírito sendo vivificado pelo Espírito Santo. Conforme nós vamos dando essa legalidade, é um processo, não é de uma hora para outra. Conforme nós vamos dando essa legalidade do Espírito Santo agindo em nós vamos tendo experiências com Ele, vamos tendo convicção à Sua voz. Ele vai falando com nós através da palavra. Nós vamos começando a ter convicções nele. A palavra vai fazendo sentido, Ele fala conosco através da palavra, confirmações. Então a gente passa a não ser apenas uma história, mas sim instruções, sim palavras de Deus, sim Deus sendo revelado aqui, quem é Deus, quem é Jesus, quem nós somos. Porque o Espírito Santo é o que nos revela, é o que nos gera convicção.
Então o Espírito Santo é que nos dá essa convicção de uma vida após a morte. Ele que nos dá essa convicção da palavra de Deus. Ele que dá a convicção de que uma palavra que eu ouvi num culto foi para mim. Uma palavra que eu li, que eu tive um tempo de devocional, que eu tive um tempo com Deus, que essa palavra é para mim, que eu preciso tomar uma instrução, que é algo que eu preciso fazer. O Espírito Santo gera essa convicção para nós. Então, se você não tem daqui a pouco essa certeza, essa convicção interna, precisa alimentar mais seu espírito, ter mais contato com o Espírito Santo. É isso que convence, é o Espírito Santo dentro de nós que convence. Não é apenas palavras de pastor. Entende? É necessário esse convívio, intimidade com o Espírito Santo. E com essa convicção, com isso que o Espírito Santo faz em nós, nós somos tomados pelo amor, pela alegria e pela esperança viva da vida eterna, da vida mais próxima com Deus. E o mais extraordinário é que nós já temos acesso ao Espírito de Deus aqui, nós já podemos desfrutar da presença dele, da alegria, da esperança viva. A palavra nos traz esperança de coisas eternas, mas também de coisas na eternidade, mas também de coisas aqui, de alegria aqui, de esperança aqui, de vida aqui, de prosperidade aqui em todas as áreas, de acesso à identidade aqui. Então nisso a gente encontra uma razão para a existência. Apenas no Evangelho a gente encontra essa razão para a existência. E pelo Espírito Santo essa razão, tu sente uma convicção dessa razão da existência. Então eu já sei, eu já tenho essa convicção interna dentro de mim. Da vida aqui, da vida após a morte, de que a gente está num processo de evoluir, de ter cada vez mais intimidade com o Pai, conhecer mais o Pai, desfrutar do amor, da graça do Pai, da misericórdia, de ter esperança viva, esperança que coisas boas vão acontecer, estão acontecendo, de que na vida eterna me espera algo extraordinário, maravilhoso, na vida após a morte, mas que aqui eu já posso desfrutar da presença do Pai, eu já comecei a viver a vida eterna. Isso por meio da fé no Espírito Santo, por meio da fé nas coisas que Ele nos fala, da palavra de Deus. Então que a gente possa desfrutar dessa alegria da vida eterna, que a gente já possa ter esse acesso, essa esperança viva, já desfrutar das ricas bênçãos, já desfrutar da presença do Espírito Santo, já ter intimidade com o Pai, já ser alegre, pois somos vivos, temos vida. Os sofrimentos, as provações não vamos parar, porque eles têm propósito, têm um porquê. Nós sabemos que é para que a gente seja aprovado mediante a nossa fé. Então que a gente se mantenha firme na nossa fé, se mantendo firme na vida eterna, em Deus, num Deus de vida, num Deus de provisão, de amor, prosperidade. Já comece a desfrutar hoje da vida eterna, da alegria, da paz que excede entendimento, da eternidade. A gente possa conhecer mais e mais de Deus. Amém? Vamos desfrutar dessa vida eterna cada vez mais, que já começou. Vamos para cima, vamos continuar conhecendo mais o Pai. E é isso, Deus abençoe. Até mais.